Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Na aula passada a gente viu o que é a derivada e como calcular a derivada de algumas funções bem simples e também como calcular a derivada de soma entre essas funções. E na aula de hoje a gente vai ver a regra do produto e a regra do quociente. Nós vimos que quando a gente tem uma soma entre funções, a derivada da soma é simplesmente a soma das derivadas. Então seria muito bom se no produto acontecesse a mesma coisa, só que não acontece. A derivada do produto não é igual ao produto das derivadas. No caso do produto, o que vai acontecer é o uso desta fórmula chamada regra do produto, ou regra de Leibniz. A derivada do produto f vezes g, duas funções multiplicando, é calculada através desta soma aqui. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Bom, vamos ver como a gente aplica esta fórmula em exemplos práticos. Vamos pegar o mesmo exemplo lá do começo. Vamos calcular a derivada dessa função x à quinta vezes seno de x, usando aí a regra do produto. Então, a derivada dessa função f, pela regra, ficaria assim. Deriva primeira vezes a segunda, mais repete a primeira vezes a derivada da segunda. Substituindo agora a derivada de x à quinta pela regra da potência, 5x à quarta. Desce o expoente e o expoente ali diminui 1 na nova potência ali. 5 menos 1, 4. Repete o seno de x. Então fica 5x à quarta vezes seno de x, mais. Repete x à quinta. E a derivada do seno de x, como vimos, é o cosseno de x. Então, essa aí é a sua função. Já terminou aí todas as contas. Se quiser arrumar, o máximo que a gente poderia fazer aqui seria, por exemplo, colocar x à quarta em evidência, ficando x à quarta vezes 5 seno de x na primeira parcela. E na segunda parcela, como temos ali um x à quinta, ficaria x elevado a 1, que é x vezes o cosseno de x. Próximo exemplo, temos agora g de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Tudo isso vezes o cosseno de x. Então, temos um produto entre a função que está aqui no parênteses, que é um polinômio, e uma função aqui trigonométrica, que é esse cosseno. Então, aplicando aí de novo a regra do produto, ficaríamos com deriva polinômio, primeiro fator aqui, vezes o cosseno, mais repete o polinômio, tudo que está no parênteses, vezes a derivada do cosseno. Ficando então com derivada desse x ao quadrado mais 2x mais 1. Como temos uma soma ali, é só aplicar a regra da soma, derivando parcela por parcela. Então, x ao quadrado, derivada 2x. Desce o 2, subtrai 1 no expoente, 2x. Derivada de 2x, que é a próxima parcela, vai ficar 2, 2 vezes 1. Né? Derivada de x é 1, então 2 vezes 1, 2. A constante 1, a derivada é 0, logo não precisa colocar aqui. Então, a gente fecha o parênteses. Repete agora o cosseno de x. Próxima parcela, repete aqui o x ao quadrado mais 2x mais 1, dentro de parênteses. E agora a gente coloca o cosseno de x. Quando derivar, vai dar menos o seno de x. E assim a gente termina a nossa derivada. Vamos apenas organizar aquele sinal ali final, colocando 2x mais 2 vezes o cosseno de x aqui. E depois menos aqui na frente, para ficar mais organizado, x ao quadrado mais 2x mais 1 vezes o seno de x. Colocando esse menos, que vem ali do sinal do segundo fator ali. Mais um exemplo, temos agora uma exponencial vezes uma raiz quadrada de x. Então, novamente, temos ali um produto, aplicamos a regra do produto. Deriva a exponencial, repete a raiz, mais repete a exponencial, deriva a raiz. Derivada da exponencial de x, nós vimos na aula passada que dá exatamente a mesma função, é elevado a x. Repete a raiz quadrada de x, mais. Próxima parcela, nós temos aqui exponencial de x vezes a derivada da raiz. Bom,
Antes de fazer a derivada da raiz, o que é que a gente pode fazer aqui para encontrar o resultado? É lembrar que a raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a meio, ou seja, é uma potência. Se é uma potência, a gente calcula pela regra lá da potência. Então, vamos ficar com e elevado a x, raiz de x, primeira parcela, e elevado a x vezes o x elevado a meio. Quando a gente derivar, aplicando a regra da potência, vai ficar meio, o expoente, né, desce multiplicando aqui, e o x fica elevado ao número que tinha antes, que era o meio, sempre subtraindo 1. Não importa qual seja o expoente, sempre subtrai 1. Então, vamos ficar agora e elevado a x raiz de x mais e elevado a x vezes meio vezes x elevado a meio menos 1 vai dar menos meio. E aí temos a nossa derivada, que obviamente a gente pode fazer um certo ajuste, por exemplo, colocando o e elevado a x em evidência, que aparece aqui nas duas parcelas. Então fica e elevado a x vezes raiz de x, vai sobrar o raiz de x aqui na primeira, e na outra nós vamos ficar com x elevado a menos meio sobre 2, que é aquele meio que está multiplicando. De forma adicional ainda, esse x elevado a menos meio é igual a 1 sobre a raiz quadrada de x, visto que a gente vai inverter a base e trocar o sinal do expoente. Então, caso queira colocar tudo em função de raiz, poderia colocar assim também, né? Quando as funções vêm agora em forma de uma divisão, nós aplicamos a chamada regra do quociente, como nesse exemplo. Temos ali a divisão do seno de x por um polinômio e a regra correspondente é oriunda da regra do produto, visto que o quociente ele também é um produto, né? Produto da função de cima pelo inverso da função de baixo. Então, usando a regra do produto nesse contexto, a gente encontra esta formulazinha aqui que é chamada regra do quociente. Como é que você memoriza ela? Deriva de cima vezes a de baixo, menos, repete de cima, deriva de baixo. Tudo isso dividido pelo quadrado da função que está embaixo. Vamos aplicar isso neste primeiro exemplo aí. Então, temos ali seno de x dividido por outra função. Aplicando a regra do quociente, vamos ficar deriva a de cima, multiplica pela de baixo, repete tudo aqui que está embaixo, menos, lembrar do sinal de menos aí, repete a função de cima e multiplica pela derivada da de baixo. Depois, a gente vai dividir tudo isso pela função de baixo elevado ao quadrado. Então, fica aqui x ao cubo mais 2x mais 1, tudo isso ao quadrado. Então, basta agora calcular as derivadas que apareceram aí. Por exemplo, temos aqui, na primeira parcela lá em cima, derivada de seno de x. Então, vamos ficar com cosseno de x. Esse cosseno de x vai multiplicar esse polinômio que está aí, x ao cubo mais 2x mais 1. Próxima parcela, nós temos menos seno de x, que estamos repetindo aqui, que vai multiplicar a derivada deste polinômio. Então, a gente vai derivar um polinômio, aplicando aí o que a gente aprendeu na aula passada. X ao cubo deriva 3x ao quadrado. 2x derivando 2. Constante 1 derivando dá 0, então não precisa aparecer aí, fecha o parênteses. E agora isso tudo vai dividir o quadrado da função que está embaixo. Isso aí dá a resposta, né, para a sua derivada. Dependendo da função, de como é o quociente, né, que aparece ali, dá para a gente fazer alguma simplificação deste quociente, o que não é o caso. Nós temos aí nas duas parcelas de cima, não tem termos em comum que a gente possa colocar em evidência, por exemplo, e que poderia eventualmente fazer um corte ali, um cancelamento ou qualquer outra coisa do tipo. Então, basicamente, você deixa como está. Uma outra dica é, como aparece na fórmula da regra do quociente, o quadrado do denominador, normalmente não é indicado que você desenvolva este quadrado, visto que
Na forma que está aqui, que é a forma fatorada, ela sempre é mais indicada, visto que fica mais claro quando a gente pode fazer uns certos cancelamentos. Mais um exemplo, temos agora uma exponencial lá no numerador, um polinômio no denominador. Então, aplicando a regra do quociente, vamos ter derivada da g, deriva a de cima, repete a de baixo, menos, repete a de cima, deriva a de baixo. Tudo isso vai dividir o quadrado do denominador. 3x ao quadrado menos 2x mais 4, tudo isso ao quadrado. Calculando agora as derivadas que ficaram aí. Primeira, e elevado a x, sua derivada é ela mesma, e elevado a x. Vai multiplicar, portanto, 3x ao quadrado menos 2x mais 4. Próxima parcela, temos e elevado a x, multiplicando a derivada daquele polinômio. Como é um polinômio, né? Aplicando aí a derivada dessas somas, 3x ao quadrado, vai descer o 2, o 2 vai multiplicar o 3, 2 vezes 3, 6, então fica 6x elevado a 1, já que o expoente é 2, 2 menos 1, 1. Então fica 6x mesmo. Menos 2x, derivada menos 2, visto que a derivada de x é 1. E esse 4 é uma constante, sua derivada é zero, então aparece aqui, fecha o parênteses. E agora vamos dividir pelo denominador 3x ao quadrado menos 2x mais 4, tudo isso ao quadrado. Então, por uma questão de arrumação aqui, a gente poderia colocar, por exemplo, o e elevado a x em evidência lá no numerador. Vamos ficar com e elevado a x vezes 3x ao quadrado menos 2x mais 4, que vai vir aqui da primeira parcela. E na segunda parcela, a gente percebe que temos 6x menos 2, mas também temos um sinal de menos aqui na exponencial que vem da fórmula da regra do quociente. Então, por causa desse menos, vamos ficar com menos 6x e o menos 2 vai virar mais 2. Então, fecha aqui o parênteses e embaixo repete o que está lá. 3x ao quadrado menos 2x mais 4, tudo isso ao quadrado. Então, ficamos com e elevado a x vezes 3x ao quadrado. Não tem nenhum termo ali para juntar. O menos 2x com o 6x. Isso vai dar menos 2 menos 6, menos 8x. E o 4 mais 2, que vai dar 6. Tudo isso, novamente, dividido por 3x ao quadrado menos 2x mais 4. Tudo isso ao quadrado. Para encerrar, vamos calcular a derivada da tangente de x, que nós já vimos o resultado lá na primeira aula, mas vamos agora ver como deduzir aquela resposta, visto que a tangente de x é um quociente, que é o quociente do seno de x pelo cosseno de x. Então, para calcular a derivada aí, vamos usar a regra do quociente, deriva a de cima, deriva o seno de x, vezes o cosseno de x, menos, repete o de cima, deriva o de baixo. Tudo isso dividido pelo cosseno de x ao quadrado. Ficamos com a primeira parcela ali do numerador, seno de x, quando derivar, vira o cosseno de x. Esse cosseno de x vai multiplicar o cosseno de x que está ali. Próxima parcela, menos seno de x vezes. Derivada do cosseno de x é menos seno de x, com sinal. Tudo isso dividido pelo cosseno de x ao quadrado. Temos então cosseno de x vezes cosseno de x, vai ficar o quadrado do cosseno de x. A gente simboliza assim também. Cosseno ao quadrado de x, que está escrito aqui, é a mesma coisa que está escrito aqui nesse denominador. São duas notações para a mesma coisa. Próxima parcela, temos menos o seno vezes menos seno. Então, menos com menos, mais, e seno vezes seno vai dar seno ao quadrado.
Embaixo, continua repetindo, cosseno de x ao quadrado, ou cosseno ao quadrado de x, e a notação aí é a mesma. Bom, para encerrar, basta lembrar que seno ao quadrado de qualquer número x somado com cosseno ao quadrado desse mesmo x sempre vai dar 1. Então, o numerador ali é sempre 1. Embaixo, cosseno de x ao quadrado, que a gente memoriza, né, em função da secante. Secante de x é 1 sobre cosseno de x. Logo, o que temos aqui é a secante de x ao quadrado.